Olá, sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Aqui nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 do, da unidade 2 do nosso livro de português. O de português, tá, gente? O da capa laranja. Eu quero que vocês se atentem a esse novo conteúdo porque ele é fácil, porém a gente tem vários detalhezinhos, tá? Hoje a gente vai dar as primeiras aproximações e eu queria que vocês se atentassem a esses exemplos que eu vou usar. Tá? Como vocês já devem ter percebido, o nosso assunto é advérbios, tá? Os advérbios que estão lá sempre acompanhando o verbo. Quero que vocês cheguem até a página 44 e 45 do livro de português para a gente começar nesse assunto. O que são os advérbios, gente? Os advérbios nada mais são do que as palavras ou expressões e expressões, tá? Que indicam as circunstâncias em que ocorrem as ações expressas pelos verbos. Como a gente já sabe, né? Os verbos são aquelas expressões, aquelas palavras que indicam ação, tá? Quando eu falo comer, comprar, sair, cair, eu estou indicando o quê? Uma ação, certo? Então, quando eu digo que comprei, que comi, que dormi, tudo ali está indicando ação. Então, quando a gente tem algumas palavras que vão caracterizar as situações que essas ações indicadas pelo verbo acontecem, é o que a gente chama de advérbio, tá, gente? Então, o que são os advérbios? São as palavras que indicam as circunstâncias em que ocorrem as ações expressas pelos verbos. Que circunstâncias são essas, professora? As circunstâncias do tempo, do lugar, da intensidade, do modo, tá? De que maneira cada uma dessas ações expressas pelos verbos acontecem? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? A partir da observação dos verbos e dos advérbios dentro das palavras, dentro das frases, dentro das expressões. A gente tem aqui indicando que os advérbios eles são o quê? São palavras invariáveis, tá, gente? Não se esqueçam. São palavras invariáveis, ou seja, elas não se modificam, tá? Em relação ao gênero e ao número. O que são gêneros? Masculino e feminino. O que são números? Singular e plural. Elas vão estar sempre de uma única forma, porque elas não precisam ser flexionadas em gênero e em número, tá? Elas podem ser formadas por uma palavra, certo? Ou por mais de uma palavra, por duas ou tantas outras, o que formam o quê? As locuções adverbiais. Por exemplo, com certeza, aqui no livro está indicando de vez em quando, de hora em hora, e outras que a gente vai conhecendo ao longo do estudo, certo? Os advérbios eles têm um papel muito importante na construção de sentido de um texto. Quando a gente fala para vocês que a gente está construindo um texto, a gente tem que fazer algumas perguntinhas para o texto. Como foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Quando, como, quando, quem estava lá, tá? Sabe? Essas expressões, essas perguntas que a gente faz, quando a gente tem uma resposta, eles são os advérbios, tá? Os advérbios em alguns gêneros textuais, eles são indispensáveis para que o leitor compreenda as informações e para que a pessoa que está dando essas informações, para que ele consiga expressar aquilo que ele está querendo de uma forma clara, de uma forma eficaz, tá? Em alguns gêneros, eles são fundamentais para que o leitor compreenda as informações. Por exemplo, em uma receita ou em um manual de instruções. Uma receita de bolo, uma receita de alguma comida ou um manual de instruções indicando como usar aquilo. Quando eu digo como usar, eu já estou dando um exemplo de advérbio, tá, gente? A gente tem o que aqui? O leitor ele precisa saber o modo de fazer, onde preparar, o tempo de preparo. Eu não posso preparar um bolo e deixar lá 2 dias, tá? Agora, se não estiver especificando, eu posso deixar meia hora e a comida sair crua, eu posso deixar 1 hora e a comida sair queimada, por isso que tem um tempo ideal, tá? Então, eu estou falando de tempo, eu estou falando de modo, eu estou falando de lugar, tá? Eu boto para assar no micro-ondas ou eu boto para assar no fogão? Eu boto para assar em uma forma de vidro ou uma forma de alumínio? São elementos também, tá, gente? Em uma notícia,
advérbios são importantes para quê? Para o leitor saber a informação sobre o fato relatado, saber informações específicas, onde ocorreu, quando ocorreu, como é que foi, tá? Como é que essa situação aconteceu. Então, essas perguntinhas, quando a gente tem respostas para elas, são os advérbios. Aí a gente tem a forma de classificá-los, tá, gente? A gente tem que classificar os advérbios. Eles são classificados de acordo com as circunstâncias que eles indicam, como tem no quadro, no livro, na página 45. O quadro, ele indica o quê? Ele indica a classificação dos advérbios, tá? Então, quanto à classificação, eles podem ser classificados da seguinte forma: de modo, advérbio, advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de negação e de afirmação. A partir dessas palavras, gente, a gente já pode subentender do que o advérbio se trata. Quando eu falo de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, dúvida, negação, a gente já tem alguns sinais a respeito de como isso funciona, tá, gente? De modo, por exemplo, o advérbio de modo, ele vai indicar o quê? A forma como a situação aconteceu, como foi isso? E aí ele vai dizer, eles viajavam calmamente, ou seja, era o modo como eles não viajavam depressa, eles não viajavam devagar, eles viajavam calmamente, com tranquilidade, tá? Então a gente tem alguns exemplos de advérbios, a gente tem o bem, o mal, o depressa, o devagar e rapidamente, que é um dos exemplos. Geralmente, aqueles advérbios, aquelas palavras que terminam com mente, a gente chama de advérbios, tá? A maioria dos advérbios terminam com a palavra termina com a expressão mente, tá? Rapidamente, calmamente, lindamente, tranquilamente, perfeitamente, ok? Esses são os advérbios de modo, tá? A seguir a gente tem os advérbios de tempo. Os advérbios de tempo vão indicar o momento que aquela ação aconteceu e o tempo corrido. Por exemplo, ele viajava sempre. Ele não viajava todo dia, ele não viajou ontem, ele não vai viajar amanhã. Ele viajava sempre. Então, como ele está dando aquela ideia de tempo, tá? Sempre está relacionado a tempo. Então, é um dos advérbios de tempo. Outros exemplos: agora, hoje, de repente, de vez em quando e etc. A gente pode usar outros exemplos, tá, gente? É bom que vocês pesquisem a esse respeito, porque aqui são só alguns. A gente pode usar outros, tem uns que a gente usa menos, tem outros que a gente usa mais, tá certo? A seguir nós temos os advérbios de lugar, tá? O advérbio de lugar, gente, é muito simples. Ele vai indicar onde aquela ação está acontecendo. Repare, gente, que ele vem sempre próximo do verbo. Como, por exemplo, aqui nós temos no livro de vocês, nós entramos no carro. Cadê o verbo? O verbo é entramos, que é do verbo entrar, tá? Nós, pronome pessoal, entramos, verbo, no carro. No carro é o advérbio de lugar, porque ele está indicando onde você entrou, tá? E aí aqui no livro nós temos outros exemplos. Aqui, ali, lá, esquerda, direita, dentro, fora, tá? São sempre exemplos de advérbios, tá? Porque é muito simples a gente perceber onde é que está o advérbio aí nessa situação, porque ele está indicando o quê? O lugar onde a situação acontece. A seguir, nós temos o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade, gente, ele vai nos indicar justamente a intensidade com a qual uma situação acontece. E, gente, lembrem-se, o advérbio de intensidade é tanto para muita intensidade quanto para baixa intensidade, tá? Eu estou falando que eu comi muito, eu comi bastante, eu comi demais. Ou eu posso dizer que eu comi pouco, que eu comi quase nada, que eu comi, que eu saio pouco. Então, tanto para muito quanto para pouco, tá, gente? A intensidade.
Aqui nós temos exemplo, viajamos bastante, quer dizer que eles viajavam muito, então a intensidade era alta, tá? Mas aí nós temos também outros exemplos, bastante, demais, tão, menos, etc, certo? A seguir nós temos esse aqui que é bem facinho, que é o advérbio de negação. A mãe não gostava de avião, então se ela está dizendo que não gostava é porque ela está negando algo, certo? Então aqui é tranquilo. A gente tem outros exemplos, talvez, provavelmente, etc. Desculpa, o de dúvida, tá, gente? Vamos voltando aqui um pouquinho. O de dúvida é aquele que deixa uma pergunta no ar, que talvez eu vá, talvez eu não vá, não sei se irei, aquele que deixa uma dúvida, que não dá certeza, então é de dúvida. Por isso que os exemplos são talvez, provavelmente, possivelmente, pode ser que vá, pode ser que não, mas provavelmente ele não te dá certeza, tá? Então esse é o de dúvida. E depois que a gente tem o de negação, tá, gente? Não, absolutamente, de jeito nenhum, impossível, tá? Então, são advérbios que vão dar negação ou afirmação, que é a que vem logo depois, porque são muito simples, o advérbio de negação e o advérbio de afirmação. O advérbio de afirmação, ele vai sempre confirmar, ele vai sempre dar certeza com relação a alguma coisa, tá? Sim, certamente, seguramente, são outros exemplos, mas que a gente tem outros diversos, tá? Sim, sempre vai estar lá como exemplo, porque, né, quando a gente fala em afirmação, a gente está falando em dizer sim, certo? Então, eu preciso que vocês estudem esse assunto, se aprofundem mais sobre advérbios, e na nossa próxima aula a gente vai retomar as atividades, tá? E retomar também o estudo dos advérbios, porque a gente vai entrar em mais assuntos, a gente vai retomar outros assuntos também para misturar um pouco mais. Eu peço que vocês respondam a atividade, tá? Da página 44, 44 e 45. A 45 é até a segunda questão só, tá, gente? E a 44 vocês vão fazer a interpretação textual e também responder as questões com respeito ao advérbio que vocês estão aprendendo agora, tá? Qualquer dúvida vocês já deixem anotados, já deixem separados para a gente poder estudar melhor na próxima aula, tá ok? Até logo, na próxima aula eu conto com vocês no horário, tá bom? Até logo, boa tarde.